Eu estou recebendo aqui nos estúdios da 98 FM a delegada doutora Érica Ribeiro Sena, que é uma delegada que responde pela área de crimes contra a vida. E eu já tinha agendado essa entrevista com a doutora Érica há alguns meses, algum tempo já, né? Quando aconteceram alguns crimes relevantes aqui em Teófilo, aquele caso do sequestro, um mototaxista que foi encontrado morto ali próximo à BR-116 e, infelizmente, acabou por coincidir também com um caso trágico que aconteceu neste final de semana, que foi a morte aí, um duplo homicídio que aconteceu em um posto de combustível. E a doutora Érica, ela, juntamente com outras autoridades, não estavam neste momento, inclusive, por solicitação do sindicato ou dos sindicatos ligados à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, concedendo entrevistas ou limitando essas entrevistas por conta de uma luta da categoria, que eu até julgo ser uma luta muito justa, porque está em trâmite na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o programa de recuperação fiscal do governo do Estado de Minas Gerais, em que os servidores públicos estaduais estão sendo muito prejudicados, segundo eles, inclusive com o congelamento dos salários pelos próximos 9 anos. Então estava havendo essa limitação aí nas entrevistas. Mas como os casos de repercussão estão acontecendo e já havia essa entrevista agendada, a doutora Érica está abrindo uma exceção para a gente, para nos conceder uma entrevista aqui hoje e falar desses últimos episódios. Eu agradeço muito pela compreensão dela e agradeço ao delegado regional, doutor Amauri, né? E também ao doutor Quintino, o chefe do Departamento de Polícia Civil, por entender essa necessidade diante da gravidade dos fatos que serão abordados aqui. Eu vou começar, doutora Érica, falando de um trabalho brilhante que foi realizado hoje. Brilhante no sentido da resposta dada pela polícia a mais um crime repugnante na nossa região. Ouro Verde de Minas, hoje o cumprimento de um mandado de prisão contra um homem acusado de abuso sexual contra 3 adolescentes. E pasmem os senhores, 2 destas vítimas, filhas dele. 2 vítimas, filhas dele. E o estupro não é de agora, já vinha acontecendo há algum tempo até ser investigado, descoberto pela Polícia Civil e representado pela prisão deles. Doutora, muito obrigado primeiro por aceitar o nosso convite, por estar quebrando aí, abrindo esse precedente para nos trazer essas informações. Parabéns pelo trabalho que a senhora e a equipe, né, porque ninguém faz nada sozinho, tem realizado à frente da Delegacia de Homicídios e também, nesse caso aí, respondendo pelo município de Ouro Verde. Gostaria que a senhora começasse falando desse caso. Quanta dor dá no coração quando a gente vê falar que alguém foi preso por abusar sexualmente de criança, de adolescente. E mais dói ainda quando as vítimas são filhas do autor, né? É um negócio que choca bastante e que a polícia está dando uma resposta aí nesse caso de Ouro Verde de Minas. Boa noite. Boa noite, Vanilson. Boa noite, ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente aqui com vocês aqui na rádio. Né? Sempre que a gente é convidado, a gente prontamente vem atender vocês para trazer informações, né, para a população de Teófilo e região. Como você falou inicialmente, existe uma luta agora pelos servidores, né, do executivo, servidores públicos, por conta desse regime de recuperação fiscal. Nós estamos trabalhando normalmente, vamos continuar trabalhando normalmente, porque a segurança pública ela é direito do cidadão, né? Então, contudo, existem associações, existem entidades sindicais que nos pedem até para que a gente pressione um pouquinho, né, o governo a trazer um olhar para a gente, para a segurança pública, para os servidores públicos em geral, para os professores, né, a área de educação, a área da saúde, e o que esse regime de recuperação fiscal pode trazer, né, de grave para a nossa atividade como um todo, né? A remuneração já está tão defasada, né? E ainda congelar salário de servidor por mais 9 anos, quer dizer, é um negócio inacreditável. Ah, vai congelar salário, por que não congelaram antes de dar aumento, inclusive, para eles próprios, né? Como no caso aí do próprio governo, dos próprios secretários, né? 300% de aumento, quer dizer, é um negócio que eu não consigo entender nunca. Eu sei que a senhora também não pode entrar nessa questão enquanto servidora pública, porque isso pode implicar, né, em algumas sanções, mas nós podemos fazer esse questionamento. Quer dizer, se vai congelar 9 anos o salário do servidor público comum, por que não congelou antes, então, de dar o reajuste para o próprio governador e dar o reajuste para outros secretários de Estado?
Então é um negócio que a gente não consegue entender, eu não vou entender isso jamais, independente de quem quer que seja o governo. Não vou entender nunca e acho que o servidor, a gente está precisando ser valorizado, principalmente as forças de segurança pública e de saúde e da educação, que são os que movem esse Estado, os que movem esse país e que sem eles tudo vira um caos. Imagine se a segurança pública parar, imagine se a educação parar, imagine se a saúde parar, o que vira o Estado? Então acho que o governo tinha que olhar isso aí, é um negócio que eu não consigo entender. Infelizmente está acontecendo e a gente torce para que isso seja revisto e que os servidores não sejam tão prejudicados assim, viu, doutor? Assim, eu não tenho propriedade, né, para falar, uma vez que não represento nenhum sindicato, mas nós temos tanto na Polícia Civil, a Polícia Militar, a Educação, tem seus representantes sindicais, né, que podem depois conversar com vocês a respeito. Então, sobre isso eu não vou entrar muito no mérito, justamente porque eu não tenho propriedade para falar. Então, Vanilson, como você iniciou, realmente hoje a gente diligenciou até o município de Ouro Verde, de Minas, próximo aqui em Teoflotone, já que 10 dias atrás nós fomos solicitados por um pai que estava muito aflito, e levou informação para a gente de que a filha dele, de apenas 12 anos, estava sendo molestada sexualmente por um indivíduo que era vizinho dele, inclusive. Pelo vizinho? Era vizinho. E aí, nesse mesmo contexto, a gente começou a entrevistar esse pai, que estava acompanhado, inclusive, de representantes do Conselho Tutelar. E, para nossa surpresa, nesse mesmo momento, chegaram informações de que esse mesmo indivíduo também abusava das duas filhas. Ou seja, ele abusou dessa criança, dessa adolescente que era vizinha, e abusou das duas filhas. Essas duas filhas, uma de 16 e uma de 13 anos hoje, são abusadas há muito tempo. Então, nós conseguimos iniciar a investigação e coletar informações, inclusive com pessoas ligadas na área da educação, que nos auxiliaram demais para a gente conseguir confirmar essas informações, porque a gente sabe que, por mais que a criança ela é abusada, difícil ela falar mal do pai. Então, é um trabalho muito delicado, é um trabalho que tem que ter esse apoio do Conselho Tutelar, entendeu? Tem que ter o apoio de psicólogos. Então, a gente fez esse trabalho, conseguimos realmente comprovar esses abusos. E, inclusive, a gente acredita que outras crianças e adolescentes possam também ter sido abusadas por esse indivíduo. Então, essas informações, a partir de agora, com a prisão dele, nós talvez conseguiremos também instaurar outros inquéritos. Então, cada vítima é um inquérito. Então, assim, hoje a gente conseguiu prender esse indivíduo com uma decisão muito rápida do juiz criminal, que pediu até urgência no cumprimento desse mandado e que esse mandado fosse cumprido juntamente com o Conselho Tutelar, porque essas adolescentes teriam que ser retiradas da casa, porque eles conviviam com o pai e com a madrasta. A madrasta, ela, apesar de não parecer ser conivente, mas também apresentava certo receio do agressor e por isso também não denunciou. Tinha medo. Então, queremos acreditar que seja só o medo, porque se ela for conivente, aí ela pode até responder criminalmente também. Agora, doutor, isso machuca, porque, poxa, pai, né? Quando você fala um pai, é quem deve cuidar, educar, zelar, ter o carinho, né? Proteger as crianças, proteger os seus filhos. Aí o cara pratica abuso sexual contra uma adolescente vizinha e, pior ainda, contra as duas filhas. Quer dizer, é um negócio que eu não sei onde nós vamos parar com essa sociedade, não. A sociedade está cada vez mais doente, é um negócio que não dá para entender. Há poucos dias um idoso foi preso no Vale do Jequitinhonha abusando da neta. Agora o pai abusando de duas filhas aqui do lado da gente, Ouro Verde de Minas. Quer dizer, e esse tipo de situação cada vez mais comum e mais frequente dentro da própria família, que é o que é mais grave e que mais assusta. Com certeza, porque ali é um ambiente onde que a criança deve se sentir segura
né? E onde que o crime acontece. Então, assim, a gente teve informações de que uma dessas filhas, inclusive, ela amava ir para a escola. Ela queria até ficar o dia todo na escola. Por quê? Porque na casa dela, ela não tinha o que ela precisava, ela não tinha em casa. Então, nós nos empenhamos e hoje pela manhã conseguimos tirar a circulação esse indivíduo, já está no estabelecimento prisional à disposição da justiça, possivelmente aguardando agora a audiência de custódia. Bom, e a gente não pode nem divulgar o nome, né, do acusado, do que foi preso. Primeiro, pela essa lei de abuso de autoridade, que agora não permite mais a identificação do autor, antes que haja um trânsito em julgado de um processo. E segundo, porque é o pai. Identificando o pai, automaticamente facilitaria a identificação das vítimas. Quer dizer, a gente tem que preservar, obviamente, porque já sofreram uma barbaridade, né? E estão sofrendo, porque isso aí é um trauma que fica para o resto da vida. E aí não pode mais expor essas vítimas, além de já ter passado por esse sofrimento terrível que tem passado até agora. Isso. Na verdade, esse crime ele foi assim, tão repugnante dentro do caderno investigatório que eu até requisitei ao juiz uma autorização para a gente divulgar o nome e imagem desse indivíduo. Não foi apreciada essa parte ainda, porque assim, Vanilson, a gente tende a olhar a questão do abuso de autoridade quando você faz alguma coisa para causar vexame, para constranger alguém. Não é o objetivo. O objetivo dessa foto, o objetivo desse nome divulgado, ela deve ter uma interpretação mais sistemática, entendeu? É um objetivo de um interesse público, para falar a verdade. Identificar outras vítimas, outras possíveis vítimas. O objetivo seria para identificar outras possíveis vítimas. Mas nós ainda não temos essa autorização, motivo pelo qual ainda não pôde ser divulgado. Está recebendo hoje e agradecendo muito a presença da delegada de homicídios, doutora Érica Ribeiro Sena, relatando os últimos episódios que aconteceram aqui em Teófilo Otoni, as providências que estão sendo adotadas até para a garantia da segurança, da paz e da tranquilidade da população. Infelizmente, essa rotina de paz e tranquilidade quebrada de uma forma brutal, triste neste final de semana, com um duplo homicídio que aconteceu na região da Avenida Luiz Boali, próximo a um posto de combustível no sentido Ipiranga, numa loja de conveniência. As informações preliminares dão conta de que 4 indivíduos teriam chegado em 2 motocicletas e abriram fogo contra o que supostamente seria um casal que estava lá e que seria o alvo desses criminosos. Um homem identificado como Demétrio foi atingido e morreu. E, infelizmente, nesta ocorrência, as informações dão conta, e isso está sendo investigado ainda pela polícia, que a suposta namorada desse rapaz que foi baleado, do Demétrio dos Santos, teria corrido para o lado onde estava um rapaz, né, que seria então colaborador da farmácia indiana e que trabalha nos finais de semana também como churrasqueiro e estava voltando inclusive do trabalho em uma dessas festas que ele atuava, e que o carro apresentou um problema no pneu. Ele estava parado lá próximo ao calibrador, chamou o pai para ajudá-lo, porque ele não estava conseguindo mexer no pneu. Os dois estavam mexendo exatamente no momento em que aconteceu o tiroteio. E essa mulher teria corrido para o local onde ele estava, assustado com os tiros. Ele começou a correr também e correu para o meio da rua. E aí teria sido alvejado com vários disparos de arma de fogo, que infelizmente vitimaram fatalmente também o Jorge Augusto Silva, numa situação desesperadora, principalmente para o pai dele, que estava lá e que assistiu toda essa cena dramática, essa cena terrível. Vamos trazer detalhes? O repórter Josilei Silva tem informações, ouvindo a Polícia Militar a respeito dessa ocorrência. A gente tem inclusive as imagens feitas no local, momentos depois do tiroteio, momentos depois dessas pessoas terem sido baleadas e mortas nesta confusão que aconteceu nesse posto de combustível. Vamos acompanhar. O fato ocorreu entre 23 horas e 50 minutos e meia-noite do sábado para domingo, na Avenida Luiz Boali, região central de Teófilo Otoni, próximo a um posto de combustível, no sentido bairro Ipiranga. As primeiras informações davam conta de que 2 pessoas em uma moto se aproximaram de um casal que transitava próximo ao posto e começaram a disparar contra o casal.
alvejando a primeira vítima, que foi identificada como sendo Demétrio dos Santos, de 22 anos. A mulher que estava em companhia do Demétrio saiu correndo e foi perseguida pelos atiradores. Ela entrou no pátio do posto e, tentando fugir dos autores, teria se aproximado de um veículo que estava estacionado próximo a um calibrador, onde pai e filho tentavam resolver problemas mecânicos no veículo. Os atiradores alvejaram Jorge Augusto Silva Souza, de 30 anos, que pode ter sido alvejado por engano. O capitão Ivo Torres estava no comando do policiamento, momento em que a polícia começava a averiguar os fatos. E a informação é de que havia ocorrido vários disparos de arma de fogo. Tínhamos equipes no turno, né, próximos do local inclusive, então em instantes as nossas equipes já chegaram, inclusive eu também estava próximo. Chegamos no local e deparamos, né, com duas vítimas, né, dois adultos, né, sexo masculino, caídos ao solo, vítima de disparo de arma de fogo. Então de imediato acionamos o SAMU, chegou em instantes e constatou o óbito. Então, as informações que nós temos que foram 2 motocicletas e 4 indivíduos, né? Todas motocicletas com garupa, e foram 4 indivíduos. Teriam chegado, inicialmente teria efetuado os disparos contra a vítima lá na conveniência, e ao sair teria alvejado a segunda vítima já mais à frente, próximo ali ao calibrador. Até assim, é prematuro a gente falar, né, fazer algum juízo de valor de alguma coisa. Como se diz, estamos trabalhando, levantando, né, nosso serviço de inteligência está trabalhando para que a gente consiga buscar mais elementos, mais informações, para posteriormente a gente conseguir passar para a comunidade, para a imprensa, né, as informações mais fidedignas. Infelizmente é uma das vítimas, né, e parece que o pneu, né, do veículo dele teria furado. Ele chegou para ajudar o filho e nesse momento foi a hora que aconteceu, né, a situação. Então, de acordo com as informações preliminarmente colhidas aqui, né, diante da situação, né, ele teria corrido, né, teria saído correndo, né, para se abrigar, para se proteger, e nesse momento ele foi alvejado. O pai da vítima, Jorge Augusto Silva Souza, relatou o que presenciou no momento em que seu filho teria sido alvejado. Eu vim para cá para poder ajudar ele a tirar a mão o parafuso que estava preso, que não queria sair. Só que nós não conseguimos. Nesse meio tempo nós ouvimos o barulho de tiros ali no bar. Aí nós tentamos esconder. No que eu virei para cá, veio uma mulher correndo pro lado do meu carro, entendeu? Aí os caras veio atirando nela. Aí eu peguei e corri pro lado de cá, por trás do carro, para sair pro lado de cá. Só que meu filho correu para lá. No que correu para lá, os caras foram para cima dele e atiraram. Que acharam que, provavelmente, eles acharam que a mulher veio atrás do meu filho. Não tinha nada a ver. Meu filho estava trabalhando de garçom e eu vim para cá dar um socorro aqui. Tanto que a prova tá aí. O macaco tá ali, a roda tá solta. Só falta tirar um parafuso. Era casado. Ele também trabalha na Indiana na parte da noite. E nos finais de semana ele faz bico de garçom. Hoje mesmo ele fez, acho que foi no Pequeno Príncipe, no aniversário que teve lá. Estava voltando desse trabalho, acho que ele foi deixar alguém em casa e passou aqui, chegou aqui, o pneu furou, ele não conseguiu trocar o pneu, mesmo com ele tentou encher ali, não conseguiu encher. Aí acontece esse troço aí, essa coisa chata aí. E eu não sei nem como é que eu dou a notícia para a esposa dele. Na hora errada, no lugar errado. Foi embora com 30 anos de idade. Os corpos foram encaminhados ao IML de Teófilo Otoni e necrópsia foi realizada na manhã do último domingo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Doutora, eu fico aqui imaginando, né? Como é que fica a situação desse pai aí agora? Porque você perdeu um filho, uma circunstância considerada, entre aspas, normal, com problema de saúde, já não é fácil. Agora imagine você perder um filho de 30 anos de idade, voltando do trabalho, né, apresenta um problema no carro, o pai inclusive foi chamado pelo próprio filho para ajudar a consertar e do nada o camarada é atingido por vários disparos de arma de fogo, sem dever absolutamente nada, e tem a vida interrompida de uma forma trágica como essa aí. Imagina como é que fica um pai desse aí. Sinceramente não dá para colocar no lugar de uma pessoa como essa, o sofrimento que está para essa família, como é o sofrimento também da família do outro rapaz que foi assassinado. Independente se ele tinha ou não algum problema com polícia, e não nos cabe fazer aqui nenhum julgamento,
Isso é sempre muito trágico, essa violência é sempre muito triste e é sempre muito dramática. E eu sei que a senhora já recebeu a ocorrência. Não sei se a senhora já pode nos adiantar alguma coisa, né? E se já foi instaurado aí, aberto o inquérito policial para tentar esclarecer o que ocorreu nessa noite trágica de sábado para domingo, nesse posto de combustível ali da Avenida Luiz Boali, no sentido Ipiranga. Olha, Vanilson, primeiramente, né, eu queria, em nome até da Polícia Civil, externar os nossos sentimentos às famílias, né, tanto do Demétrio quanto do Jorge. Nenhuma família merece, né, passar por esse sofrimento. Como você disse, é difícil, né, para um pai ver o seu filho morto com tanta crueldade. E isso eu falo as duas famílias aí, né, que estão enlutadas. Então fica aqui nossos sentimentos. De fato, recebi o boletim de ocorrência ontem, domingo, e no domingo mesmo eu estava de folga, mas fiquei durante minha folga acompanhando todas as diligências da equipe da Polícia Civil e até mesmo em colaboração com a Polícia Militar, justamente para adiantar, né, para a gente conseguir algumas provas que poderiam se perder. E ontem mesmo eu instaurei o inquérito, já existe o inquérito policial e já determinei algumas diligências e te falo de verdade que hoje nós nos reunimos na delegacia e temos uma equipe grande, além da minha equipe de homicídios, outras duas equipes, a equipe da Furtos e a equipe da Delegacia de Tóxicos, nos dando total apoio. Aliás, o doutor Rômulo, né, Rômulo Quintino, que é o chefe do departamento, e o doutor Amauri também determinando um suporte, porque são casos extremamente graves e a sua equipe vai precisar de todo o apoio possível nesse trabalho conjunto com a Polícia Militar também, para tentar elucidar o que aconteceu. Isso, então desde ontem, algumas diligências já foram feitas ontem e hoje nós tivemos essa reunião e já também determinei essas outras equipes dividirmos, né, algumas ações para que a gente possa concentrar todas essas informações junto à equipe de homicídios. Então, assim, a gente agradece o apoio da inspetoria, o inspetor Fabrício, que assumiu agora essa posição. Aliás, muito competente, o Fabrício, e um cara muito determinado também, né? Com certeza, ele, o Tim, que é o nosso investigador também, que está com ele lá na inspetoria, e a gente tem certeza que o trabalho deles vai ser brilhante e vai nos apoiar muito, porque os delegados, eles precisam desse apoio das equipes, eles precisam de estar sempre conversando com a inspetoria, com os escrivães também. Então, é uma equipe como um todo. Então, quando a gente depara com uma situação dessa, ocorrida no centro da cidade, num sábado, local de grande movimentação, né? Sábado as pessoas ficam nas ruas até mais tarde, então a gente não pode aceitar isso em nossa cidade. Todos os homicídios, eles são apurados. Eu preciso dizer que o homicídio, ele é um crime que causa muita indignação, porém a maioria demanda um tempo maior para investigar. Então, hoje nós estamos aí com 2 vítimas e 4 autores. Então, daí você tira a dificuldade, né, que a gente tem para poder fazer esses levantamentos. Então, o motivo pelo qual nossa equipe hoje está maior. Mas, especificamente, porque nós precisamos dar uma resposta para a população o mais rápido possível e não vamos medir esforços, como eu sei que a Polícia Militar, que está nos apoiando também a todo momento, nos trazendo informação, nos alimentando com informações, porque nós temos um indivíduo que foi morto, aparentemente era alvo, e um outro que aparentemente não tinha nada a ver, ou seja, estava, como diz o pai, no local errado, no momento errado. Mas nós não podemos deixar a população com essa dúvida. Será que eu posso sair? Será que eu vou estar seguro? Nós temos que deixar a nossa cidade uma cidade segura, porque nós moramos aqui, nós temos nossas famílias aqui e nós temos respeito à nossa população.
aos nossos irmãos de cidade. Então, nós temos que protegê-los, né? Então, esse fato, nós estamos empenhados e vamos dar a resposta o mais rápido possível. Já surgiu alguma pista, doutora? Porque foi muita ousadia, né? É muito tiro mesmo. A gente viu a quantidade de cápsulas que foram recolhidas, deflagradas lá no local pela perícia técnica, e uma ousadia impressionante, porque matar alguém num ambiente de pouca movimentação já é um negócio que assusta e apavora. Imagine abrir fogo num local de grande movimentação, né, com o risco de atingir alguém que não tinha nada a ver com a história, como foi atingido esse rapaz aí, pelo menos ao que tudo indica, né? E inclusive de mais pessoas que poderiam ter sido atingidas também diante da quantidade de disparos. Quer dizer, é muita ousadia por parte dos criminosos. Sim, a gente percebe que eles já saíram de onde saíram com o objetivo de matar essa pessoa, ou de matar mais de uma, né? Porque nós estamos lidando ali com 2 motocicletas, cada uma com 2. Então, nós temos 4 autores. Então, a primeira indagação é, será que queriam matar somente ele? Né? Porque não faria muito sentido. Essa mulher que eles dizem que correram, será que era mesmo namorada do rapaz? Será que tinha alguma ligação? Ou será que foi alguém assustado que correu também? Pois é, então assim, todas essas informações a gente está apurando, a gente está fazendo esse levantamento, é um inquérito que vai ficar sob sigilo na delegacia, né? Porque nós temos muitas pessoas envolvidas, então esses questionamentos eles vão ser respondidos ao longo do tempo, ao longo das investigações. Eu queria muito pedir e já até agradecer também algumas informações que têm chegado para a gente, pessoas que não se identificam, mas que trazem informações relevantes. Então, podem ligar para a gente, para o 197, pode trazer informação para a Polícia Militar. Nós não temos nenhuma vaidade, entendeu? O que nós queremos é tirar de circulação esses indivíduos que estão confrontando a lei, que são perigosos e que vão trazer desassossego aqui à nossa sociedade. Nós somos uma cidade pacata, uma cidade tranquila, e nós vamos continuar sendo essa cidade tranquila se depender da nossa delegacia. Doutora, vamos abordar outros casos que aconteceram recentemente aqui para a gente fechar essa entrevista. Eu sei que a senhora trabalhou final de semana inteiro mesmo de folga com esses episódios e hoje também não foi diferente, desde madrugada, cumprindo mandado de prisão lá em Ouro Verde de Minas, para estar nos atendendo aqui no final do dia e trazendo essas informações importantes. Nós tivemos recentemente outros 2 casos graves, né? A morte de um mototaxista que havia desaparecido da Praça Tiradentes, do ponto onde trabalhava, e na manhã seguinte, ele desapareceu numa sexta, no sábado pela manhã, o corpo foi encontrado com sinais de violência, de disparos de arma de fogo, ali próximo ao distrito de Mucuri, às margens da BR-116. O que já se sabe desse caso? Esse inquérito está em investigação ainda? Já foi concluído? Esse aí ainda está em investigação. Nós temos algumas pessoas ainda para serem inquiridas, mas já temos um indicativo de autoria, né? Acreditamos que também não vai demorar muito para a gente finalizar e já encaminhar para a justiça com indiciamento. Já se tem mais ou menos uma noção do que aconteceu? Por que esse rapaz foi morto? Qual que seria a motivação? Olha, a gente ainda não pode trazer com certeza, mas a gente segue uma linha de algum envolvimento realmente com o tráfico, né? Seja dos autores ou que se a vítima ser usuária, a gente ainda não tem certeza, mas a linha de investigação nos leva nesse sentido. A própria família, né, nos trouxe algumas informações que poderia ser isso, nesse sentido. No dia que aconteceu, muitas informações desencontradas, de possível dívida. Então, assim, a gente até pede, né, que as pessoas, que se não tiver uma informação que vai ajudar, né, que vai colaborar, que não fique divulgando, porque muitas vezes a gente coloca até um terceiro em risco. Você coloca que a pessoa morreu porque estava devendo fulano, e às vezes sabem que tem alguma relação ali, mas não é o foco desse homicídio, então a gente coloca essa pessoa em risco. Então, a gente pede que, se não tiver certeza da informação, não fique divulgando fake news, isso atrapalha a polícia, né, e coloca cidadãos de bens, às vezes, em risco. Então, essa investigação, ela está prestes a ser finalizada. Pois aí a gente sabe da competência e da qualidade dos trabalhos, né, realizados pela doutora Érica e pela equipe dela, eu não me canso de falar isso aqui, e eu tenho certeza que a resposta e o esclarecimento virá o quanto antes possível e com precisão, porque
não se tem notícia de um inquérito comandado pela doutora Érica e pela equipe dela que não tenha o respaldo depois do Poder Judiciário, inclusive com a condenação dos envolvidos apontados pelas investigações realizadas por essa equipe, o que nos dá uma tranquilidade e a certeza de que nós temos profissionais do mais alto gabarito trabalhando pela segurança pública da população. Para fechar, doutora, nós tivemos um outro caso aqui que assustou, né, um duplo homicídio que aconteceu também próximo ao posto de gasolina, ali no bairro São Cristóvão, na Avenida Alfredo Sá, onde um homem, supostamente vítima de um sequestro, teria sido sequestrado em Governador Valadares, teria conseguido tomar a arma e matar os dois sequestradores. A senhora também ficou responsável por esse inquérito. Eu gostaria de saber se ele já foi concluído, se houve a confirmação de que foi realmente um sequestro e qual foi o destino dado a esse homem que chegou, inclusive, a ser preso e conduzido até que os episódios fossem esclarecidos. Na verdade, ele foi preso e acredito eu que permanece preso, porque as informações preliminares foram realmente de um possível sequestro em Governador Valadares, porém esse trajeto entre Governador Valadares e até Teoflotone, muitas informações estão desencontradas. Então, eu acredito que... tenho certeza que no momento do plantão, no momento do flagrante, que eles levaram, que a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária levou esse indivíduo para a delegacia, o delegado de plantão ele foi muito inteligente, porque ele passou a analisar algumas imagens e essas imagens davam conta de um total excesso dessa suposta vítima, que virou autor. Então, a partir daí, algumas informações elas passaram a não bater muito com o que ele estava falando. Então, nisso, nós conseguimos fazer outras diligências, encaminhamos alguns equipamentos celular para perícia, né, para extração, na verdade. Ainda estamos aguardando esse resultado, mas todas as informações me levaram a indiciar esse indivíduo, porque ele excedeu na sua ação. Se ele realmente foi vítima de sequestro, existiu ali um excesso que não foi não se justifica e que não foi muito bem explicada aquela situação. Então, a gente não está considerando efetivamente ele como vítima desse sequestro. Não estamos afirmando, mas a minha investigação ela foi conclusiva no sentido que ele excedeu, né, e atirou e matou esses dois indivíduos que estavam com ele no veículo. Existia apenas uma arma, existiam dois supostos sequestradores e apenas uma arma de fogo. Então, isso já é um indicativo de algo que não estava andando certo. Ele tem um porte físico muito maior do que os dois indivíduos que estavam com ele. Então, a gente vai somando algumas informações e a polícia, ela não é boba, né? Então, a gente acredita que possa, sim, ter ocorrido algum episódio, algum desacerto, alguma coisa nesse trajeto que ensejou essa ação desse indivíduo naquele momento ali no posto. E, infelizmente, né, veio a óbito esses dois indivíduos que estavam com ele. O inquérito já foi remetido à Justiça? Já foi remetido com indiciamento desse indivíduo no homicídio, né, no duplo homicídio, os dois homicídios duplamente qualificados. Agora são 19h42. Doutora Érica Ribeiro Sena, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, por atender o nosso chamado aqui no programa Voz dos Vales. A gente tem que parabenizar e reconhecer muito o trabalho que a senhora tem realizado na Delegacia de Crimes contra a Vida aqui em Teoflotone, juntamente com toda a sua equipe, o que só engrandece, só enaltece a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais aqui na nossa região. Eu costumo dizer que não há um caso que chegue ao conhecimento da senhora que fique sem solução. Pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar 2, mas a conclusão vai chegar e a conclusão chega com precisão e com material suficiente para que a justiça possa tomar as medidas subsequentes. Então, parabéns mais uma vez por esse trabalho e sucesso aí nessa empreitada, porque o sucesso da senhora, o sucesso da sua equipe é o sucesso da população, que vai ter uma vida com mais segurança e com mais tranquilidade em Teoflotone e na nossa região. Eu agradeço novamente, né, a oportunidade e espero
né, da próxima vez que aqui retornar, ter boas notícias, se a gente pode considerar isso boa notícia, né, em relação a esse homicídio, para trazer novamente uma tranquilidade para a população. Chocou a cidade, como você disse, no centro da cidade de Teoflotone, e nós não vamos deixar a população sem resposta e não vamos também deixar a população sem sua liberdade de passear, de andar com seus filhos, porque a gente vive em Teoflotone e a gente quer o bem-estar e a segurança de todos. Muito obrigada pelo convite, boa noite.